distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então, Jesus perguntou: o que é que vocês andam conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias? Jesus perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu a Jesus, Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes, os sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos, e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus. Então Jesus disse a eles: como vocês custam a entender e como demoram para acreditar em tudo o que os profetas falaram? Será que o Messias não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu. Amém. Este é mais um relato, irmãos e irmãs, da experiência da ressurreição que os discípulos tiveram de Jesus. O amigo pastor. Mais um relato dessa experiência profunda, transformadora, que foi a experiência que os discípulos fizeram da ressurreição de Jesus. Desta vez, no caminho de Emaús, em que Jesus se encontra com eles no caminho. Jesus encontra com eles no caminho e os ensina no caminho. Inicialmente eles não reconheceram Jesus. Jesus começa fazendo perguntas a eles. Jesus sabia de tudo que tinha acontecido, porque ele viveu tudo que tinha acontecido, mas ele começa a conversa perguntando a esses dois discípulos: o que vocês andam conversando pelo caminho? E a partir dessa pergunta que os discípulos vão contar ao próprio Jesus ressurreto, estava também com eles, mas os discípulos ainda não tinham reconhecido. Eles começam a contar o que aconteceu, que Jesus havia sido denunciado pelos chefes dos sacerdotes, os chefes do seu tempo,
caminho, outras pessoas, a partir do testemunho das mulheres, foram também ao túmulo e disseram que encontraram tudo como era que elas tinham dito, mas não tinham visto Jesus ainda nesse momento. Jesus caminha ao lado desses discípulos que ainda não o haviam reconhecido e que estavam tristes, porque perderam o seu mestre, perderam o seu Salvador. E aí Jesus começa a explicar para eles, a partir das Escrituras, o que ele já havia dito enquanto estava vivo, que ele seria, ele vai dizer, como é possível encontrar em Moisés, no Pentateuco, nos profetas. Ele explicou aos discípulos que tudo aquilo que ele passou já estava nas profecias, já estava nas Escrituras. E ele pergunta: será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E aí foi rememorando as passagens do Antigo Testamento, do Pentateuco, pedaço ligado à parte de Moisés, o Pentateuco, depois os profetas. E Jesus foi explicando para eles como aquilo que ele viveu já estava anunciado, toda a Escritura. E eles seguiram caminhando, Jesus ensinando no caminho, Jesus explicando a partir das Escrituras tudo o que aconteceu, até que chega numa certa altura e Jesus faz de conta que vai prosseguir o caminho e deixá-los. E esses discípulos falam com ele: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Uma expressão de que eles estavam gostando da presença de Jesus, gostando daquela companhia. Não só gostando, como o coração deles ardia quando eles vão dizer mais adiante. Não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Então Jesus caminhou com esses discípulos e no caminho explicou sobre a sua vida, morte e ressurreição. E nessa aula que Jesus dava no caminho, o coração de seus discípulos ardia. Eles sentiam o ardor no coração, a emoção pulsando por tudo aquilo que Jesus explicava, e aos poucos eles iam entendendo toda a missão de Jesus, a sua morte e ressurreição. E aí pedem para que Jesus fique, e olha qual é o momento em que eles vão reconhecer Jesus. Quando Jesus senta-se à mesa com eles dois, toma o pão, abençoa e parte o pão e dá a eles. E é justamente no partir do pão que esses discípulos reconhecem o seu Mestre e Salvador Jesus Cristo. Jesus se faz reconhecer na partida. Jesus se faz reconhecer nesse momento de solidariedade. Hoje é dia de partilha na nossa igreja, a partilha das cestas de alimentos, e que Jesus possa ser reconhecido nesse momento de partilha, pois Ele é o pão da vida. Nós precisamos do alimento para viver, mas precisamos lembrar daquilo que Jesus disse: nem só de pão vive o homem e a mulher, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É o pão da vida que alimenta a nossa vida, não só aqui, como eternamente. No partir do pão, nós somos chamados e chamadas a reconhecer Jesus Cristo, a nos encontrarmos com Ele e a colocarmos a nossa vida em seu nome. E após essa partilha do pão, em que eles reconhecem Jesus, Jesus desaparece da frente deles, porque Jesus tinha uma missão que eles levariam adiante sem a presença física de Jesus. Eles precisariam aprender a caminhar com as próprias pernas. E aí os discípulos dizem isso, né? O nosso coração ardia quando ele, Jesus, agora já reconhecido, conversava conosco. E aí vem uma passagem importante, irmãos e irmãs, porque lembrem-se que lá no início do texto diz que Emaús era um povoado distante de Jerusalém, 11 quilômetros de Jerusalém, um lugar distante, uma vila pequenina. E depois que Jesus parte o pão e eles reconhecem Jesus, no versículo 33 diz: na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Este encontro com Jesus
reconhecem depois do partir do pão, faz com que eles, depois de caminharem 11 quilômetros, cansados, faz com que eles se levantem. A experiência da ressurreição faz com que eles tenham as suas forças renovadas, o seu ânimo renovado, o seu entusiasmo devolvido. E ali naquele momento eles se levantam e voltam para caminhar mais 11 quilômetros novamente, para encontrar os seus irmãos e irmãs e mais uma vez confirmar que sim, Jesus ressuscitou. A experiência da ressurreição, irmãos e irmãs, nos devolve o entusiasmo, nos devolve o ânimo e a coragem, renova as nossas forças e nos faz recomeçar. Possa continuar sendo assim para nós, que possamos reconhecer na partilha do pão, que na partilha do pão não percebamos só o partir do pão, não é só o pão que é importante, que está sendo partilhado, mas aí é Jesus que está se revelando, Jesus que se revela como aquele que cuida de nós, é o Deus providente, o Deus cuidadoso, o Deus da partilha. E que nesse encontro com Jesus ressurreto, possamos ter as nossas forças renovadas, o nosso ânimo renovado, e nos levantarmos, e voltarmos para a missão, e renovarmos o nosso desejo, do nosso compromisso missionário, de anunciar que sim, realmente o Senhor ressuscitou e caminha conosco todos os dias até o final dos tempos. Amém.